Olá, ouvintes! No vídeo de hoje, nossos anfitriões Repertório e Sabedoria vão revelar como cada foto da sua galeria, cada meme que você compartilha e até aquelas imagens médicas super detalhadas escondem uma gigantesca tabela de números. Sim, matrizes que ganham cor, contraste e vida graças à matemática aplicada aos pixels. Inspirados no artigo Matrizes e Imagens Digitais, de Dirceu Exupesco e Humberto José Bortolossi, eles explicam, em poucos minutos, por que operações como filtros de mediana, realce de contraste e até compressão por SVD são pura álgebra disfarçada de edição de imagem. Ajuste o volume e vamos nessa. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, olha, muitas vezes passa batida. A ligação entre as imagens digitais que a gente vê todo dia e a matemática. Mais especificamente, as matrizes. A nossa conversa aqui parte de um artigo bem legal da Gazeta de Matemática, escrito pela Dirceu Exupesco e pelo Humberto José Bortolossi, lá da Universidade Federal Fluminense. E o objetivo é tentar desvendar como essas imagens, todas fotos na web, gráficos, até, imagens de exames médicos, são representadas e, mais importante, manipuladas usando matemática. Como é que a matemática dá vida aos pixels, né? Vamos começar pelo básico mesmo. Como que uma imagem se transforma em digital? A gente sabe que tem as binárias, né? Só preto e branco, e tem também as mais comuns em tons de cinza. Exato. E essas em tons de cinza geralmente usam os 256 níveis. Para a web, para a maioria das coisas, isso funciona bem, sabe? Mas aí você pensa, por exemplo, em imagens médicas. Uma ressonância, uma tomografia. Aí 256 níveis é pouco. A gente precisa de bem mais, talvez milhares. Milhares? Por que tanta precisão assim? É para capturar detalhes muito sutis, sabe? E também, fundamentalmente, para evitar erros de arredondamento na hora dos cálculos que os médicos ou os algoritmos precisam fazer. Um errinho ali pode, complicar um diagnóstico. E claro, tem as coloridas. O mais comum é o RGB, vermelho, verde e azul. Ah, o RGB, sim. Isso. Mas tem outros sistemas também, tipo o CMYK, que é mais para impressão, né? Ciano, magenta, amarelo e o preto. Entendi. Então, mais níveis de cinza para coisas críticas como medicina faz sentido. Mas e as matrizes que a gente falou no começo? Onde elas entram nisso tudo? Como esses níveis de cinza ou as cores RGB viram matrizes? Imagina a imagem como se fosse um tabuleiro de xadrez, só que com quadradinhos minúsculos. Uma grade, né? Certo. Os pixels. Isso. Cada quadradinho é um pixel. Aí, para cada pixel desses, a gente atribui um número. Se for tons de cinza, é um número só para intensidade, tipo 0 é preto, 255 é branco, naquele exemplo dos 256 níveis. Se for colorida em RGB, aí são 3 números para cada pixel. Um para a intensidade de vermelho, um para o verde, um para o azul. Ah! E essa grade de números, organizada em linhas e colunas, bom, isso é exatamente a definição de uma matriz. Nossa! Ou, no caso da imagem colorida, são como se fossem 3 matrizes, uma para cada cor, empilhadas. Então, peraí. Toda imagem que a gente vê no celular, no computador, no fundo é uma tabela gigante de números. Uma matriz ou várias. Muda a forma de ver as coisas. E o processamento, tipo, aplicar um filtro no Instagram, ajustar o contraste. Como funciona isso na matriz? Aí é que está a parte mais legal. Todo esse processamento de imagem que a gente faz, na verdade, são operações matemáticas nessas matrizes. Sério? Tipo... Que é aumentar o contraste. Matematicamente, você pode, multiplicar todos os números da matriz por um certo valor. Ou aplicar uma função que estica os valores para ocupar toda a faixa de 0 a 255, por exemplo. Quer tirar ruído da imagem? Aqueles pontinhos chatos? Um filtro muito usado é o filtro de mediana. Filtro de mediana? Como é que ele funciona com a matriz na prática? É um ótimo exemplo. Para cada pixel da imagem, o filtro olha para ele e para os pixels vizinhos dele, tipo numa janelinha pequena, 3 por 3 em volta. Uhum. Aí ele pega os valores de intensidade desses 9 pixels, coloca em ordem, do menor para o maior, e substitui o valor do pixel original, o do centro, pelo valor que ficou bem no meio da lista, a mediana. Ah,
Ah, que interessante! É ótimo para eliminar ruído tipo sal e pimenta, sabe? Aqueles pixels brancos ou pretos que aparecem do nada. E faz isso sem borrar tanto a imagem quanto um filtro de média simples faria. É pura estatística aplicada nos números da matriz. Inteligente. Você pega o valor do meio e ignora os extremos, que provavelmente são o ruído. Legal. E técnicas mais complexas, tipo comprimir uma imagem para ela ocupar menos espaço no disco ou na internet. Imagino que a matemática aí fique mais pesada. Fica um pouco mais sofisticada, sim, mas a base de matriz ainda está lá. Uma técnica muito poderosa para isso é a chamada decomposição em valores singulares. SVD, a sigla em inglês. SVD. Isso no SVD como um jeito de descobrir quais são as informações ou os padrões mais importantes dentro da matriz da imagem. Ela meio que quebra a matriz original em várias outras matrizes mais simples, que representam esses padrões organizados por importância. E para comprimir? Para comprimir, a gente simplesmente joga fora as matrizes que correspondem aos padrões menos importantes, aqueles detalhes super finos que o nosso olho nem perceberia direito. Aí, a gente reconstrói a imagem usando só as matrizes dos padrões principais. O resultado é uma matriz aproximada. Visualmente, fica muito parecida com a original, mas precisa de muito menos números, menos dados para ser guardada. Incrível. Então, o comprimir não é só, tipo, amassar os dados. É uma análise matemática para decidir o que é visualmente essencial, baseado na estrutura da matriz. Exatamente isso. É um jeito inteligente de representar a essência da imagem com menos informação numérica. E essa lógica vale para muita coisa. Detectar bordas numa foto, reconhecimento de padrões, nossa, as aplicações são enormes. Então, resumindo a nossa conversa, por trás de toda imagem digital, da mais simples à mais complexa, tem uma estrutura matemática forte ali, uma matriz. E é justamente mexendo com essa matriz, fazendo contas com ela, que a gente consegue editar, melhorar, analisar e até enviar essas imagens pelo mundo de forma eficiente. É a matemática que, no fim das contas, faz o nosso mundo visual digital funcionar. E isso deixa a gente pensando, né? Se as imagens são, no fundo, matrizes, que outras estruturas matemáticas será que estão escondidas por baixo de outras mídias que a gente consome o tempo todo? Tipo arquivos de som ou vídeos. Fica aí a reflexão sobre o quão fundo a matemática vai para modelar a nossa própria percepção da realidade digital. Talvez seja bem mais do que a gente imagina no dia a dia. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar